Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Em conclusão, povo abençoado, nós vimos muito claramente o Senhor enfatizando que Ele está procurando por aqueles que podem ouvir a Ele e temer as suas palavras e obedecer às suas palavras. Em outras palavras, Ele está procurando os praticantes da palavra. E a única razão pela qual uma geração pode ouvir o anúncio da vinda do Messias e ainda não obedecer. A única razão que isso pode acontecer é quando os corações deles não estão nisso. O coração deles está em outro lugar, como nós vimos, Isaías 29:13. Isaías 29, versículo 13, ele diz: o Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é baseada somente em regras humanas que lhes foi ensinada por homens. Então, isso claramente descreve o estado atual da igreja, porque a igreja de Cristo não tem obedecido o comando da graça. A lei da graça, que a graça de Deus, que quando a graça de Deus veio, Ele não quis dizer que Deus deixou de ser santo de forma nenhuma. Que quando a graça de Deus veio, isso não significa que Deus agora deixou de ser justo de forma nenhuma. Deus ainda é santo. E por isso, de fato, o fato de que Jesus veio para morrer por nós é a razão pela qual nós devemos ser mais santos e mais justos, porque nós podemos ver claramente as consequências do pecado pela forma como Deus pôde vir do céu e morrer por nós na cruz. E o Senhor está dizendo em Jeremias, no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 12, ele diz o seguinte, Jeremias 12, 2. Isto é o que diz o Senhor. Jeremias 12, versículo 2. Jeremias 12, 2, ele diz: tu os plantaste, e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Ele diz que esta é a única razão pela qual você pode ver um tremendo anúncio da vinda do Messias, com poder. Aleijados são levantados, terremotos atingindo pensados, coronavírus profetizado, monkeypox profetizado, zika vírus, ebola profetizado, gafanhotos profetizados, aleijados, cegos, surdos, curados, restaurados, e um culto de cura global, e entretanto ainda assim não obedecem. É quando o coração deles está longe do Senhor. Mas longe dos seus corações. Perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Então isso realmente descreve a maldição que afligiu esta geração neste dia presente. A palavra não cresce nos seus corações e não cria raízes, porque não há solo suficiente. Eles estão focados nas coisas da terra que sufocaram a palavra, que são os segredos do reino vindouro de Deus que foi dado a eles. Isto é sério, povo abençoado. E ele diz, Ezequiel 33, versículo 31. Se eles continuam nesta jornada, Ezequiel 33, versículo 31, ele diz o seguinte, Ezequiel 33, 31. Ele diz, no livro de Ezequiel 33, versículo 31.
O meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas eles não as põem em prática. Deus está procurando os praticantes da sua palavra, aqueles que obedecem à instrução dele. Mas eles não as põem em prática. Com a boca eles expressam amor, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Eles ambicionam lucro. Olha isto. Então no versículo 33 ele diz, quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Eu me lembro, lendo isto em uma grande cruzada organizada pelo governo no México, uma enorme cruzada organizada pelo governo e todas as comunhões de pastores convidados, todas as pessoas convidadas no meu último dia. Quando eu li Ezequiel 33, versículo 32, eu li 33, e ele diz, e quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, quando tudo acontecer e acontecerá, então saberão que o profeta esteve no meio de vocês e o Senhor os feriu. Isso é a mesma coisa que eu estou dizendo para essa geração. Quando finalmente a grande tribulação acontecer e o arrebatamento acontecer. Quando finalmente o arrebatamento acontecer e a tribulação chegar, então certamente vocês saberão que os profetas de Yahweh estiveram entre vocês. Deus está procurando os praticantes da palavra, que ouvem e praticam. Ele quer libertar vocês. O Deus Todo-Poderoso quer salvar as suas vidas do inferno, do fogo do inferno. Que Deus maravilhoso. Então por que vocês não obedecem? No livro de Tiago 1:22 ele diz, não seja mero ouvinte da palavra e assim enganar-se a si mesmo, mas faça o que foi dito. Todo aquele que obedece, que ouve a palavra, mas não obedece, é como alguém que olha a sua face no espelho e depois de olhar-se a si mesmo no espelho, ele sai e imediatamente esquece como era. Mas todo aquele que olhar atentamente para a perfeita lei que dá a liberdade, que traz a perfeita liberdade e persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será abençoado em tudo o que fizer. Deus está procurando os praticantes da palavra. Tiago 1:25, 23 a 25. Deus está procurando os praticantes da palavra nesta geração de cristãos, mas eles são apenas ouvintes da palavra. Então, você fala com eles, no dia seguinte eles já estão em mini saia, se vestindo com nudez e pecado novamente. Eles vão para o pecado, tropeçam no pecado, eles têm pecado crônico. Ele diz em Mateus capítulo 7, o livro de Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte. The book of Matthew chapter 7. O livro de Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, olha o que ele diz. Ele diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz, o praticante, que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Somente aqueles que obedecem, não apenas ouvem, obedecem.
Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em seu nome não realizamos milagres. Ou seja, falsas profecias, falsos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a perversidade. Então, aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, se você não praticar, você se torna uma praticante de iniquidade. Por isso ele diz, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, ouve e faz, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela tinha os seus fundamentos na rocha. Ele está dizendo que quando a trombeta soou de que o Messias está vindo e a tribulação está vindo, você se prepare e obedeça, seja santo, obedeça, receba Cristo, seja justo, tenha o temor de Deus. Você é alguém como alguém que construiu a sua casa sobre o fundamento da rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento, isso é um perfeito tsunami aqui, e deram contra aquela casa e ela caiu com grande estrondo. Isso é assim como será a vida dos cristãos deste dia presente naquele dia, a não ser que eles se arrependam e começam a obedecer a instrução de santidade da graça, a instrução justa da graça, o temor de Deus instruído pela graça. A vida cristã separada, instruída pela graça. Caso contrário, naquele dia, eles vão levar um grande choque. Um grande bang, ele diz. Então, povo abençoado, isso é tremendo. O que o Senhor está dizendo aqui, absolutamente tremendo. Um alerta solene para uma geração, povo abençoado. E o Senhor está dizendo, agora é tempo para ouvir a trombeta. Quando a trombeta é soada pelos dois profetas de Yahweh, você tem que obedecer e se arrepender. As maravilhas estão nos seus olhos. Os milagres estão em suas casas. Filipenses capítulo 2, ele diz, Filipenses 2, 13 e 4, ele diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas em humildade, considerando os outros superiores a ti mesmo. Não busque os seus próprios interesses, mas cada um de vocês busque o interesse dos outros. Mas hoje eles são egoístas. O cristão deste dia presente moderno são muito egoístas. E é por isso que a advertência, a longanimidade de Deus, ele diz, o próprio Senhor não deseja te julgar. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, se você mesmo a instrução está na sua mão. Se você ouve a instrução, vê as maravilhas. Os pastores globalmente estão vendo, eles vendo esses profetas praticando milagres e maravilhas, eles já deveriam estar correndo para eles, dizendo, eles chegaram a qualquer momento, a trombeta, a qualquer momento a igreja será levada. Mas os pastores não soaram a trombeta. Eles não soaram a trombeta. Eles continuaram pregando prosperidade desde Houston, Texas, San Antonio, Texas, cidade de Nova York, Califórnia, Los Angeles. Eles estão pregando prosperidade em Chicago, em todos os lugares.
Isto é sério, povo abençoado. O Senhor está advertindo a respeito daqueles que falham em praticar a palavra, que não obedecem à instrução dele. Que advertência funesta e solene. O juízo está vindo. E você está na igreja com um tipo de conforto, com uma falsa paz. Como? Isaías 58:3, ele diz: pois dia após dia eles me buscam. Parecem ansiosos por conhecer o caminho. Neste dia, quando eu menciono que façam o que devem fazer, mas aquele que não abandonou o comando do seu Deus, eles me pedem decisões justas e parecem ansiosos por Deus para que Ele chegue perto deles. Ele diz, mas tudo isso é falso. Isso é sério, povo abençoado. Absolutamente muito sério o caso que o Senhor colocou aqui contra as nações da terra. Porque eles não estão obedecendo, se arrependendo e observando o arrependimento nacional. O Senhor está chocado. Por quê? Por que eles não estão obedecendo? Por quê? Então, povo abençoado, o Senhor está procurando aqueles que obedecem sua instrução. Quando eles ouvem a trombeta soando, eles obedecem e salvam suas vidas. Eles voltam vamos voltar para as cidades do Israel antigo. Os muros foram construídos, a torre central foi levantada, o vigia está lá na torre e ele está vendo o guerreiro vindo, a guerra vindo, a espada vindo. Ele vê aquilo e ele fala em obedecer. O que acontece com você? O inimigo vem e mata a cidade inteira. É isso que está prestes a acontecer com a igreja. Eles estão na igreja, entretanto, eles não obedecem ao Senhor. Não têm obedecido. E é por isso que pela falha do vigia, a falha dos pastores de fazer a coisa correta, ele agora enviou um vigia do céu. Este que está falando com vocês. Ele agora enviou os seus próprios servos. Então, agora é o que ele diz contra eles. Ezequiel 34. Por causa disso, ele diz, Ezequiel 34, versículo 24, olha o que ele diz. Ele levanta o caso contra os pastores de Israel. Do versículo 1 ele diz, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Ezequiel 34. Profetize e diga para eles, assim diz o soberano Senhor. Ai de vocês, pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a palhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Mas vocês não tomam conta do rebanho, vocês não fortalecem a fraca, nem curam a doente, nem enfaixam a ferida. Vocês não trouxeram de volta as... Então, ele está dizendo aqui que os pastores abandonaram o seu posto. Eles fugiram da sua missão, da sua função. Eles falharam. Impressionante. Impressionante. E o Senhor Todo-Poderoso agora, porque os pastores falharam em fazer o seu trabalho, já desde o versículo 1, versículo 34, do 1 ao 6. Então o Senhor diz, por isso vocês, pastores, versículo 7, ouvem a palavra do Senhor. Eu juro pela minha vida, o Senhor agora jura por Ele mesmo, pela sua própria vida, porque não há maior autoridade do que Ele. Eu juro pela minha vida, declara o soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado,
e se tornou comida de todos os animais selvagens, porque os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidar do rebanho. Portanto, ouçam os pastores a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: eu estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho. Deus, significando agora é o próprio Deus Pai. Eu vou resgatar o meu rebanho. Eu vou remover. Eu. Deus agora, Deus Pai, Ele mesmo agora entra em cena. E não serão mais comida dos animais, pois é isso que diz o soberano Senhor. Mesmo vou buscar as minhas ovelhas. Eu vou procurá-las e cuidarei delas como o pastor busca as ovelhas perdidas. Deus Pai agora se transforma nesse super pastor. Ele agora decidiu vir de Deus, desceu em que subo para pastorear os pastores. Ele mesmo usando os seus profetas. Porque quando eles estavam enfermos, os pastores não cuidaram dela. Veja, ele foi até Angola e curou-as lá. Deus Pai decidiu agora pastorear suas próprias ovelhas. E se tornou pastor agora. E ele diz, assim como o pastor busca as suas ovelhas dispersas, versículo 12, quando está cuidando do seu rebanho. Assim, ó Senhor, tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas. Vou trazê-las, eu vou. É o próprio Deus Pai agora. Eu vou fazê-las sair das nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos, dos países, e vou trazê-las para a sua própria nação. Mas se você, ele fala de Israel, mas se você pegar isso e aplicar para a igreja, ele veio na sua nuvem porque os pastores falharam, é por isso que ele trouxe essa voz que está falando com vocês, estes que têm zero comprometimento. Eu vou fazê-los repousar nas montanhas de Israel, nos vales em todos os povoados. Eu tomarei conta delas e as levarei para a boa pastagem nos altos montes de Israel. Eu mesmo vou pastorear minhas ovelhas. Eu vou buscar a perdida. Eu vou trazer. Eu vou curar a ferida. Eu vou fortalecer a fraca. Veja como ele está pastoreando o próprio ele mesmo. Ele veio para Angola e convidou pessoas como Maindo Lopes, Júlia Maindo Lopes, que estava lá ferida por muitos anos. Ninguém se importou com ela. E ele diz, ele tirou ela deles. Os cegos, os surdos, veja como o próprio Deus Pai agora está pastoreando as ovelhas. No versículo 24 é muito poderoso, ele fala agora a respeito do reino milenar. Versículo 24 de Ezequiel 34, ele diz: eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei, significando o grande Davi, o Messias, que quando o Messias agora voltar no reino milenar, ele será o pastor das nações. Então, ele vai pastorear Israel e os gentios, e ele vai pastoreá-los como bom pastor. O Senhor está se referindo ao livro de João, capítulo 10. João capítulo 10, 11, enquanto eu termino, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele está dizendo, agora porque esses pastores falharam, a nuvem de Deus veio. Eu vou pastorear. Eu vou procurar a perdida, vou curar a ferida. Eu vou cuidar. Eu vou levantar um Davi para vocês. Ou seja, o grande filho de Davi, o próprio Messias, no milênio virá e pastoreará vocês. Mas por agora, Deus Pai está usando, e o Deus Pai e os seus dois profetas estão pastoreando a igreja, ele mesmo agora. João 10, 14, é a mesma coisa. Ele diz,
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele agora está se referindo de como o Messias virá e pastoreará as nações, porque os pastores desta era, eles perderam as ovelhas. Eles abandonaram a missão. É por isso que o púlpito está corrompido e quebrado. Deus teve que substituir com o púlpito do céu, teve que trazer os 2 profetas e está reorganizando o púlpito, posicionando, eles estão segurando na mão de Deus Pai, significando Deus pessoalmente está pastoreando e ministrando para o mundo. Se você olhar o livro dos Salmos 23, Salmos 23, é isso que ele quis dizer no Salmo 23. No livro dos Salmos 23, no Salmos 23, ele diz o seguinte, enquanto eu termino agora. O bom pastor, o Messias. No livro dos Salmos, capítulo 23, eu vou ler com vocês agora, apenas 1 ou 2 versículos. Ele diz o seguinte. Salmo 23. Ele diz, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado, eles me protegem, porque tu feres o inimigo que vem. Preparas-me um banquete à vista dos meus inimigos. Tu me unges a cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a misericórdia e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então ele diz que é disso que ele está falando, porque os pastores falharam, agora a nuvem de Deus vem e ele está usando estes 2 profetas agora. O próprio Deus Pai está pastoreando, curando as quebradas, restaurando os quebrados, os lunáticos e restaurando-os e conduzindo-os ao longo do caminho da justiça até o Messias vir, e ele vai pastorear as nações. Ele é o pastor das nações, mas ele será também no milênio. O Messias está vindo. O último pastor, o Supremo, está vindo. Deus já prometeu para ele, se você olhar no livro de Lucas capítulo 1, Deus prometeu para Jesus, ele prometeu para este pastor que ele viria. Em Lucas capítulo 1 ele diz, versículos 32 e 33, ele diz o seguinte, Lucas 1, 32, 33, ele diz, ele diz, ele será grande. Versículo 30, ele diz, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Este é o reino milenar, o glorioso trono que ele está vindo para estabelecer o pastor. No Salmo 2 ele já prometeu também. 2 Samuel, ele diz o seguinte, 2 Samuel, capítulo 7, do 6 ao 13, ele diz. 2 Samuel 7, do 6 em diante, ele diz.
Não tenho habitado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Vamos diretamente ao versículo 13, direto. Vamos ao 13, 2 Samuel 7:13. Ele será aquele que construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele e do seu reino para sempre. Este é o pastor que foi prometido, ele está vindo no milênio. Se você olhar Gênesis 12, 1 e de 1 a 3, ele também promete ele lá. Se você olhar Apocalipse, enquanto eu termino, Apocalipse 21, enquanto eu termino. Apocalipse 21, quando finalmente ele está pastoreando na sua visão, a sua missão. Então eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva lindamente adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus agora está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele estará com eles e será o seu Deus. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a ordem antiga das coisas já passou. Aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele diz: escreva, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, significando, você tem que crer e vão se cumprir. E disse-me: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. É para aqui que ele está pastoreando vocês, o bom pastor, o perfeito pastor, o excelente pastor. Então, se você olhar os exemplos de Ezequiel 33, quando você olha os exemplos do Evangelho Eterno que eu trouxe para a nação de Angola e defini para vocês, o Evangelho que traz o temor de Deus, o Evangelho que anuncia que o juízo está vindo, dê glória a Deus, que anuncia que há somente um Deus, Yahweh, que deve ser adorado. Então você olha a visão de Deus substituindo o púlpito quebrado, em outras palavras, removendo os falsos pastores caídos. E agora o próprio Deus em Ezequiel 33, porque eles falharam, agora Deus mesmo envia os seus próprios servos para anunciar a vinda do Messias, para soar a trombeta, pastorear as ovelhas até o Messias vir, e então trazê-los para o glorioso novo céu, nova terra, nova Jerusalém. O Messias está vindo, obrigado. Essa é a mensagem que eu não terminei quando eu estava em Luanda, Angola, naquela tenda da reunião, a mais excelente reunião fora do Quênia. A missão mais bem sucedida fora do Quênia. Essa é a parte que eu não pude terminar por causa do tempo. Mas o Messias está vindo. Obrigado.